Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Aqui é o Ayrton Santana e você está no canal da Comunidade Cristã Boas Novas. Hoje é quinta-feira e quinta-feira, 20 horas, é dia de Boas Novas na mesa. Então, toda quinta-feira nós trazemos aqui, alguém senta nessa mesa e nós compartilhamos as coisas do reino, testemunhos, para que edifique, possa edificar você e também te inspirar, né, a seguir o seu chamado, beleza? Você que é novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e toda quinta-feira, ou quando produzirmos algo novo, você será notificado. Você que é antigo, né? Então já compartilha, curte o vídeo, porque o YouTube entende que o que nós estamos fazendo aqui é algo relevante e que essas mensagens possam chegar ao maior número de pessoas, beleza? Não esquece de deixar seu comentário aí também, certo? Então, hoje não é diferente, estou com um convidado muito especial, então bora pro podcast. Então, galera, hoje nós estamos com um convidado que eu acho que eu só ouvi mais a voz da minha mãe do que a dele na minha adolescência. Eu toquei com o Luciano Manga, ou Manga, né? Ele é ex-vocalista da Oficina G3. É uma honra estar com ele por aqui. Cadê? Eu coloco o Luciano na tela. Fala, meu querido irmão, pastor Luciano Manga. E aí, Wellington Santana. Que bom poder participar aí com vocês do podcast e poder compartilhar, né? Tem tanta coisa aí pra gente poder falar. Que bom. Que bom. Vamos lá Vamos então. lá então. Seja muito Seja muito bem-vindo, bem-vindo, então. Seja a primeira de várias. Opa! E Quem que é o Luciano Manga hoje? Conta aí, quem que é o Manga hoje? É uma pessoa em busca da presença, principalmente da presença amável, acolhedora do Senhor Jesus, sabe? Assim, tanta coisa que a gente já viu, né? Então hoje, assim, eu sou uma pessoa muito, muito devota, muito voltada para acolher a presença do Senhor no meu dia, né? Tentar enxergá-lo no meu dia. Esse é o Luciano Manga. Que bom. que bom. Você nasceu, eu não gosto dessa expressão, mas vou usar, né? Você nasceu na berço evangélica, né? Chamado Maranata. Não. Como foi essa história com Cristo? Não, eu venho de um lar. Minha mãe de tradição católica, meu pai veio de uma igreja bem tradicional no Brasil, chamada Congregação Cristã do Brasil. Então eu cresci nesse contexto, né? E na infância eu me voltei mais ao catolicismo, né? É por causa da minha mãe, sempre me levava à missa e tal. Então eu tive assim minha infância voltada para o catolicismo. E como é que foi seu encontro com Cristo? Olha, se deu num acampamento, eu fui convidado para ir para um acampamento, né? E lá eu tive uma experiência muito linda com Jesus, né? Assim, muito simples, muito singela, muito diferente, porque eu não tive aquela experiência de pastor trazer um sermão, depois fazer um apelo, levantar a mão, ir à frente, orar. Não, eu não passei por isso, né? Eu não tive essa experiência. A minha experiência se deu assim, em frente a um lago, com uma pessoa dizendo se poderia orar por mim. Se deu dessa maneira, bem diferente. Legal. Legal. E o seu E o seu primeiro contato com a música, música, como é que foi? Olha, a música, ela se fez muito presente, principalmente na minha infância, por causa da minha mãe, principalmente, porque nós estamos falando aí dos anos 70, então minha mãe, ela gostava muito daquelas big bands americanas, né? Frank Sinatra, eu ouvia também música popular brasileira. Então eu cresci nesse contexto de muita música em casa, né? Por causa principalmente da minha mãe. E meu pai não, meu pai já era mais
mais radical, mais fundamentalista, ele não ouvia muita coisa. Mas a minha mãe sim, então eu fui muito influenciado pela, pela musicalidade da minha mãe, né? É isso. Toca instrumento ou você só canta? canta? Oi, não entendi. Você toca Você algum toca algum instrumento? instrumento? Não toco. Essa eu acho que se eu tenho algumas frustrações na vida, essa é uma de eu não ter me dedicado a um instrumento, principalmente o violão, e eu acho que ia me ajudar muito, principalmente na composição, né? Iria me ajudar muito, mas eu acabei não me voltando. E depois veio a preguiça, né? Para poder aprender. Eu leio do seu do seu livro, livro, né? Eu sei né? que Eu tem sei um que você tem livro, um livro, eu li um eu li livro um livro seu, né? seu, né? Sim, Que sim. conta a história da oficina G3. E eu E lembro eu que lembro você que fala você com fala muito com muito carinho ali carinho da ali casa da do tio casa do tio Cássio. Cássio. Sim, Você sim, pode sim. compartilhar um pouco com a Com a gente como gente que como que era? era Olha, aqueles eu dias? sempre gosto de dizer que era uma igreja, lógico, mas que ela tinha um layout diferente para aquele momento, né? Para aquele. Nós estamos falando aí no final dos anos 70, o pessoal se reunia literalmente numa casa, onde tinham cadeiras, né? E na segunda-feira, que era assim, o encontro mais inovador, né? Que a igreja tinha, que era todo mundo sentado em almofadas, uma banda tocando rock and roll em pleno final dos anos 70. Então isso me cativou demais, assim, foi algo impressionante. Naquele período, naquele momento, você ter uma igreja, né, com essa proposta e muito aberta aos jovens, com uma mensagem muito objetiva, muito evangelística. Então, muitos jovens ali foram alcançados, né? Muita coisa bonita aconteceu. Muitos jovens foram impactados e acabaram se envolvendo, porque foi um período de eu diria, de um grito missionário, né? Então, muita gente abraçou a proposta missionária, foram para vários países, outros foram para os seminários, foram estudar. Foi assim realmente um avivamento, né? Entre os jovens naquele momento ali. Talvez para os Para jovens os de jovens de hoje, hoje, essa essa pegada mais pegada mais informal informal seja seja mais mais comum, né? comum, né? Mas Mas final dos anos final dos anos 70, você tá 70, você está falando aí, falando aí, talvez talvez seja seja uma uma pegada que pegada ninguém que estava ninguém estava acostumado, né? acostumado, Eu né? diria para você, Wellington, que hoje ainda seria alguma coisa assim diferente, inovadora, porque você não encontra lugares assim, um espaço, né, que caiba 200, 300 pessoas só com almofadas e uma banda de rock tocando e depois um pastor de meia idade vindo e trazer uma mensagem, assim, uma mensagem contemporânea, uma mensagem cristocêntrica, assim, falando a linguagem do jovem. Cara, um negócio assim impressionante, sabe? Então, até hoje eu diria que aquilo que nós vivenciamos ali seria também muito, muito contemporâneo hoje, seria diferente também hoje. E é dali que Dali surge que a surge a oficina, né? oficina, né? Você conhece lá, como é que Como é foi? que foi? O Oficina era na verdade, a Oficina era um grupo de louvor da igreja. A igreja tinha outros grupos, e isso eu já falei, até está no livro isso, né? Que nós tínhamos um grupo de louvor que tinha nome, que era o Cristo Salva, tinha um outro grupo de louvor que era o Estação Céu, e tinha um grupo que também entrava na escala para participar do louvor, que era o grupo 3. Então, quando faziam a escala para colocar lá no painel para o pessoal ver quem estava na escala, porque não tinha o que nós temos hoje, agenda eletrônica, computador, não tinha mimeógrafo, Com cheiro de álcool. né? Tinha mimeógrafo. Você digitava, não. Você, na verdade, datilografava. Meu Deus. Aí você colocava lá, para não botar o nome todo, tal, no domingo tal, ao invés de você colocar
a banda, né, Cristo Salva, ou então o Estação Céu, botava só a sigla, né? C, CS, E, C, e depois G3, que era o terceiro grupo, né? Grupo 3, então botava só G3 na escala, né, Tá, do mês. muito Muito legal. legal. A gente tá A gente tá falando falando de uma de uma época época em que em que talvez o talvez rock o and rock roll, and roll assim, fosse mal fosse mal visto, né? visto, né? Eu Eu comecei a tocar comecei a oficina tocar na oficina na igreja, igreja, e a minha e a igreja minha era igreja era tradicional. tradicional. Aí eu falei assim, Aí eu falei tudo assim, bem, vocês tudo bem, podem vocês podem tocar, só não tocar, só pode não ter pode ter bateria. bateria. Olha Olha só. só. Né? E quais foram os Quais foram os desafios que vocês desafios que vocês enfrentaram ali, enfrentaram ali, né? Tipo, né? vocês Tipo, estavam vocês estavam desbravando uma desbravando coisa, uma tipo, coisa, tipo, vocês, o vocês, o resgate, né? resgate, né? Vocês estavam Vocês estavam desbravando desbravando um um terreno ali, terreno né? ali, Como né? é que Como foi é que isso foi aí? isso aí? Olha, eu sempre digo que nós, do Oficina, nós não sentimos muito, porque os primeiros convites que nós recebemos não vieram de igrejas. Os primeiros convites, eles surgiram de escolas, porque as escolas nos convidavam, principalmente o pastor, né, porque ele tinha um testemunho muito forte, e ele dava um testemunho dele e também levava alguns jovens que, lógico, que tinham testemunhos assim, de terem largado as drogas e tal, e levava uma banda para tocar. E nós que íamos tocar nos colégios, né? E tocava rock and roll, né? Mas com a letra cristã. Então isso assim foi um negócio extraordinário, porque nós estávamos fora das quatro paredes da igreja, em ambientes totalmente diferentes, que não tinha maioria de pessoas cristãs, né? E depois nós fomos para os teatros, aí começaram a nos chamar para fazer eventos em universidades, em praça pública, que a gente chamava de ar livre, ar livre. E onde a maioria não eram evangélicos. Nós não tínhamos o número de evangélicos que nós temos hoje, lógico, né? Sim, teve algum Algum evento não, algum algum acontecimento acontecimento que mais que mais tocou tocou você assim você assim nesses anos, que nesses você anos, que lembra você assim com lembra assim carinho com até carinho até hoje? Fala, hoje? Fala, nossa, nossa, se eu se eu pudesse eu pudesse eu reviveria esse reviveria dia esse de dia de novo. novo. É, foi uma experiência muito extraordinária na minha vida, assim. Foi um evento numa cidade do Uruguai, se eu não me engano, Colón, uma cidade do interior do Uruguai. Pô, o Uruguai, até hoje, estatisticamente falando, tem um número muito pequeno de evangélicos, né? De cristãos. Então, você imagina tocar numa praça de uma cidade próxima a Assunción e, e rock and roll e a gente, poxa, cantando algumas coisas em espanhol e depois pregando e fazendo apelo e ver pessoas vindo à frente, principalmente os skinheads, né, que eram os carecas, os punks, né, que vieram à frente para que nós orássemos por eles. Então foi assim inesquecível essa experiência lá no Uruguai. Uns encontros Encontros atrás aí, atrás aí, né? né? Um Um episódio que episódio veio que veio um um rapaz que rapaz ele tem que um ele tem um motoclube motoclube cristão. cristão. E ele E ele usou a usou a expressão assim: expressão assim: nós nós somos somos sal sal fora do fora do saleiro. saleiro. E é É exatamente exatamente isso, né? isso, A né? gente só A tá gente só está mirando mirando dentro da dentro da igreja, das igreja, das comunidades, comunidades, e e sendo que o sendo que mundo o mundo necessita, né? necessita, né? Que, 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 que que, nós que nós que não que não ficamos ficamos presos, né, presos, em né, quatro em quatro paredes, mas paredes, que mas essa que essa palavra palavra possa possa chegar chegar àqueles que àqueles que necessitam, né? necessitam, né? Foi o que Foi o que Jesus Jesus fez, né? fez, né? Hoje eu noto que tem muita coisa que é feita para entretenimento dos crentes. Eu não estou vendo muita coisa sendo feita no intuito de alcançar as pessoas, de ter contato com pessoas, né? Por exemplo, eu faço parte de motoclube cristão, então a gente sai, né? Faz viagens para poder ter contato com os outros motoclubes que não são, lógico, cristãos, e é muito legal. É uma experiência assim. Essa semana eu conversei com dois integrantes de um motoclube bem conhecido no Brasil, chamado Insanos. E eu conversei com dois integrantes, né?
uma conversa boa, se conversa legal, sabe? De- E assim, eles abertos, né? Sabendo até que eu sou cristão e eles não eram, mas a conversa boa. Então eu acho que é isso que a gente tem que fazer, né? Tem que ter contato, dependendo da tribo da qual você faz parte, você ter contato com pessoas, né? Utilizar aí desse relacionamento para que o evangelho possa chegar até essas pessoas. É falar na língua dessa tribo, né? né? Então os Então os skinheads lá skinheads lá curtiam um curtiam rock um and rock roll and roll e a e a metade metade foi foi chegou até chegou eles até eles com o com rock o and rock roll, and né? roll, né? Wellington, música, até hoje eu acredito que será por muito tempo uma ferramenta extraordinária para você tocar no coração das pessoas, né? Eu acredito que a gente pode utilizar essa ferramenta para falar com as pessoas, para atingir as pessoas, em espaços que não sejam os espaços sagrados, né? Que não seja o espaço da igreja, né? De nós tocarmos a nossa música em outros locais, dar espaço, né? Para que a gente possa mostrar. Por isso que a gente tem que pensar nas letras, né? Na musicalidade, no estilo, que possa dialogar com pessoas que não são da nossa crença ou que não abraçaram a fé cristã. Então a música é um caminho muito. Você vê que hoje nós temos hoje premiação, não é? Do prêmio Multishow para o segmento gospel. E tem até um pastor que a gente caminha junto, trabalha junto, né, aqui na igreja, que é o César Bellieni. Ele faz parte da curadoria do Multishow para escolher os grupos gospel para participarem do prêmio Multishow, né? E também das novelas hoje. Hoje as novelas estão conseguindo dialogar com o segmento evangélico. Ele também faz parte dessa área da Globo, de não ter o evangélico de forma caricata, mas mostrar o evangélico como verdadeiramente ele é, entendeu? É muito interessante isso. Instrumentos e E recursos. recursos, né? A gente não A gente não pode pode fechar os fechar olhos os para olhos eles. para eles, né? Todos eles Todos são eles são necessários, né? necessários, né? É uma É rede, uma grande rede que rede que você vai jogar. jogando no mar É isso aí. O o objetivo é objetivo é puxar. puxar essa. Eu acho que Eu a acho que o o grande grande objetivo é ser objetivo é ser intencional, né? intencional, né? Fazer com Fazer com intencionalidade, né? intencionalidade, né? E quem sabe também, Wellington, eu penso muito nessa nova geração, de como que o jovem hoje consegue se aproximar dos amigos da escola, né, sejam eles do ensino médio ou universitários, como é que você se aproxima, né, para uma conversa, para expor a tua crença, para expor o que você acredita e ouvir também o que o outro tem para dizer, sabe? Eu não sei como é que eles estão, como é que o jovem hoje está agindo, ou estão sendo muito agressivos, porque hoje não tem como você partir para a intolerância religiosa. Hoje não cabe, né? Hoje não cabe você agredir a fé ou a crença das outras pessoas. Hoje eu penso que está muito no campo dialogal, muito no campo do relacionamento, da escutatória, né? Está muito dentro disso. Agora, eu não sei se essa geração está agindo dessa forma, né? Está conseguindo comunicar a sua fé, né? A maneira como enxerga Jesus. Eu penso muito nisso. Eu penso muito nisso. Eu trabalho numa escola, né? Escola, né? De Food 1. De um. Então, Então, meus alunos meus alunos têm no têm no máximo 12 máximo anos. 12 anos. Desculpa. Mas Mas o que tem o que tem acontecido acontecido ultimamente, né? ultimamente, né? Essa falta Essa de falta de diálogo, diálogo. né? Então, Então, se se você você chega chega batendo, você já batendo, você fecha já uma fecha uma porta, porta. né? Lógico. Mas o que eu Mas o que vejo eu lá? vejo lá? Agora Agora você tem você tem muitas muitas as religiões de religiões de matrizes matrizes africanas, elas africanas, estão em elas estão em crescimento. crescimento.
Sim, E sim. aí eu E aí tenho eu tenho alunos alunos ali ali que que são são desse desse segmento. Então, segmento. Então, o que que eu o que que vejo? eu vejo? Eles são Eles são crianças, né? crianças, né? Mas eles Mas têm eles têm embates, embates, cara. cara. Então eu sou Então, eu sou coordenador da coordenador da escola, escola, diversas vezes sou diversas vezes sou chamado chamado para para mediar em mediar conflito, que conflito, um que vai um mandar vai não sei o mandar que não sei para o que para outra, e que a outra, e que a outra outra já disse já que o disse que o outro é do outro é do diabo, diabo, sabe? sabe? Então, assim, Então, assim, são então crianças. você Então, você imagina como imagina como se for se for crescendo crescendo nessa nessa atmosfera, né? É, atmosfera, né? como é que Que vai você, né, imagina, você, né, é uma criança, mas ela está ouvindo isso na igreja, está ouvindo isso dos pais, de sim. que Sim. quem é de uma outra crença está servindo o diabo, é do diabo. Isso não cabe, isso não cabe hoje mais, né? Então, realmente nós temos que fazer uma releitura de como lidar com as pessoas, e de respeitar, né? Respeitar. E eu acho que mostrar o compromisso, a vida que você tem com Jesus. Poxa, Jesus deixou tão claro a atitude amorosa, né? Ele só foi um pouco, quem sabe, ríspido com os religiosos da época, né? Que eram pessoas que ele via que não condiziam com aquilo que eles diziam crer e ser, né? Por isso que ele eh, chamava-os de hipócritas, né? De hipócritas. condenavam Condenavam os os outros, né? outros, né? É. Né? Então, Os os fariseus fariseus condenavam, os condenavam, os saduceus, saduceus, enfim. enfim. Então Então, Jesus é o que está Jesus é o que falando, está falando, bateu nesses bateu nesses caras, caras, porque porque ele veio ele para veio para todos, todos, mas esses mas esses caras caras quiseram quiseram exclusividade, né? exclusividade, né? É. Então ele não, assim, foram grupos de religiosos que ele teve que ser um pouco mais enfático, né? Naquilo que ele estava transmitindo, na maneira como ele estava lidando com as pessoas, né? E não sendo alguém que estivesse excluindo essas pessoas, mas ele estava incluindo essas pessoas na jornada deles, que eram pessoas que praticavam pecados, que eram pessoas que eram negligenciadas pela sociedade, que eram deixadas de lado, os invisíveis da sociedade, ele, Jesus, acabou acolhendo, né? Vamos tocar um pouquinho a sua A sua história aí, história aí, continuar continuar ouvindo a sua ouvindo a sua trajetória. trajetória. Então você Então, sai da você sai da oficina em que oficina em que ano? ano? 98? 98? Eu não Lembro. lembro. Eu saí da oficina em 98, final de 98. Não, 98. Se eu não me engano, foi julho de 98. Mas eu acabei ainda participando, né, do acústico, né, que foi um trabalho belíssimo da Oficina G3. E aí eu disse a eles, né, que eu não poderia gravar esse trabalho porque eu não ia conseguir viajar com eles. Mas aí eles de forma carinhosa, falaram: não, mas nós gostaríamos que você participasse de uma canção. Eu falei: ótimo, aí tudo bem, uma canção é tranquilo. Foi o que aconteceu, né? E foi um trabalho, assim, lindo. Lindo da oficina, o Oficina de 3 acústico. Pastoreava nessa época ou não? Ou não? Ouviu a Ouviu a pergunta? Ou não? pergunta? Ou não? O quê? Não ouvi a pergunta. A Você segunda. já Você já pastoreava nessa pastoreava nessa época? época? Já, porque eu fui ordenado pastor em 89. Não. Nossa. Logo depois da minha ordenação, nós gravamos o primeiro trabalho da oficina, que foi o Oficina G3 ao vivo, que foi gravado no Dama Choque, em São Paulo. Eu já era pastor, eu já tinha sido ordenado. Eu fui ordenado em dezembro de 89. Você já Já era fazia seminário, né? Eu já mesmo estudava. pastor, você já era continuou doidão. doidão. Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. Não, eu Não, curto, assim, eu gosto, eu sou, como é que se diz? Eu gosto muito da oficina, G3, mas eu sou muito saudosista, que eu gosto, é muito bom, continua sendo ótimo, mas eu gosto da parte mais antiga, sabe? Então, Sim, sim. aí eu lembro, lembro, assim, que você que você saiu saiu e e
Aí um amigo meu, acho que em 2001, uma coisa assim, veio com o CD daquele Vem, esta é a hora. Ah, tá. Cara, eu ouvi a tua voz, porque, gente, ó, só pra contextualizar, aquele tempo não tinha YouTube, não tinha internet assim fácil. Tinha internet, mas não era essa coisa que vocês estão vendo hoje. Eu lembro que eu entrar na internet até depois da meia-noite. Internet Para ter uma velocidade um pouquinho melhor. E vim menos da conta de telefone também, né? Tinha isso aí também, gente. Tinha essa. E aí, cara, eu ouvi uma voz do fundo, eu conheço essa voz. Eu conheço essa voz. E aí, o meu amigo me emprestou o CD depois, eu abri o encarte e vi você lá, cara. E como é que foi essa transição aí? Então, eu já estava no Rio. E em 98 eu me desligo da igreja que eu fazia parte, né? Eu era pastor da Renascer em Cristo, no Rio de Janeiro. E eu me desligo da Renascer e conheço alguns irmãos da Vineyard, né? Um norte-americano, e depois ele me conectou com alguns brasileiros que estavam iniciando plantações de igreja da Vineyard. E aí, conhecendo esse pessoal, eu me juntei a eles para poder também iniciar plantação de igreja. E lógico, no Rio de Janeiro, onde eu estava. E como a Vineyard, ela tem uma proposta muito forte na questão da adoração, né, que hoje que é o worship, né? Então eles tinham essa atuação muito forte, e já nos Estados Unidos já estavam gravando há muitos anos, então nós também tomamos a decisão de gravar as primeiras canções da Vineyard em português, e aí me convidaram para que eu pudesse participar desse trabalho, que foi um belíssimo trabalho, o Vem Esta Hora da Vineyard. Você ia nos cultos, né? Nessa época aí. Era Diante do Diante Trono do Trono e e Vineyard. Né? E os hinos mais antigos que a gente já cantava, mas o que mais você ouvia era esse álbum quase todo do Vem Esta Hora e Diante do Trono, né? Isso mesmo. Até hoje nós cantamos muitas músicas desse álbum aí. Então, foi um momento assim muito marcante, né? Com uma canção assim, principalmente da Vineyard, né? Mais, a gente diz, mais verticalizada, né? Que leva a pessoa a uma intimidade maior com Deus, né? Então foi assim, para mim foi muito, muito importante aquele momento, aquele período. Eu aprendi muito, principalmente a teologia da adoração, né? Ficou muito forte, muito presente na minha vida. O que era bacana também, né? É que esse Diante do Trono, cara, era um pouco mais sofisticado, tinha muito acorde, né? E eu lembro que as canções do Vineyard eram mais simples. Né? Então, assim, cara, toda igreja cantava. Isso. Então, assim, isso foi muito bom, né? Porque eu lembro que quando eu comecei a tocar, ou quando eu ensinava alguém, era sempre com Vem Esta Hora. Porque bem simples. Uma canção bonita e simples, mas linda. E a letra da música é muito bonita, né? Sim. É um convite, né? Verdade. Muito bom. E aí, assim, você continuou na Vineyard? Não, eu fiquei na Vineyard até 2023, até dezembro de 2023. Aí eu saí da Vineyard, né, para iniciar um novo projeto junto a uma igreja batista aqui no Rio de Janeiro, que é bem conhecida, Batista Betânia, que está num bairro chamado Sulacap, e eles tinham o desejo de ter uma extensão deles no bairro onde eu já estou há muitos anos, que é a Barra da Tijuca e Recreio, essa região. E aí o pastor me convidou para que pudesse abraçar esse projeto, e eu acabei, depois de 25 anos, abraçando esse projeto. Então nós hoje estamos aí com uma comunidade, que é a Betânia Barra, que tem uma proposta assim muito
de comunidade, de acolhimento, de uma mensagem focada no Evangelho, mas sem algumas nuances que nós temos hoje, que estão assim, meio que em foco, né? Que de uma certa forma a gente está numa outra via, numa outra proposta de comunidade de fé, de vivência, de comunhão. Então tem sido muito, muito bom assim o contato que eu estou tendo com pessoas novas, né, que estão se chegando. Está sendo muito interessante. Como é que você Como é que você enxerga a enxerga a relação, relação, né, né, entre entre música e música e discipulado discipulado hoje na hoje na igreja? igreja? Olha, eu vejo que discipulado é uma coisa tão profunda, tão séria. Por exemplo, nós estávamos falando aqui das crianças, né? O que elas estão aprendendo e o que elas estão reportando, né? E reportando de forma errada. Então, o discipulado, hoje, para mim, é uma coisa assim, de fazer com que as pessoas entendam o Evangelho, entendam o que Jesus estava querendo dizer, sem ser, sabe, sem ser caça às bruxas, sem ter uma visão medieval, do reino de Deus ou daquilo que Jesus veio trazendo. Então, hoje isso para mim é uma premissa, assim, uma verdade de caminhar com pessoas, mas de levá-las a uma jornada de um evangelho que seja leve, né? Sem colocar jugo sobre as pessoas, entendendo sim que a jornada com Jesus ela tem os seus desafios, mas sem colocar peso sobre as pessoas. Ela já vem de um mundo com tanto peso. Então eu hoje assim no discipulado eu tento levar as pessoas a uma vida mais de intimidade com Jesus, sabe, uma vida mais de entrega ao outro, ao próximo, de ter um olhar, porque foi isso que Jesus disse, né? Então, de poder acolher, de poder abençoar as pessoas, de dar mais ouvido às pessoas, ensinar isso, né? Para quem está chegando, para quem está caminhando. Eu acredito muito. E na questão da música, é, é, é levar as pessoas a um envolvimento com a música que, que faça com que ela se aproxime mais do Senhor, sabe? Se aproxime mais do Senhor e que, quem sabe, também utilize a música, como nós estamos falando aqui, como um meio de proclamação. Um meio de proclamação. Eu acho que isso está dentro do nosso rito, da nossa liturgia, né? Hoje mesmo, um pastor, ele, ele me ligou, é um amigo, e ele disse, poxa, ele iniciou também uma comunidade. Ele disse, poxa, estou tendo muita dificuldade de ter músicos, né? Porque a música é importante dentro de uma igreja, o louvor é uma coisa que faz parte do nosso rito. E ele tem tido muita dificuldade de ter um pessoal para poder, né, tocar as canções. Aí falou se eu conhecia pessoas para poder ajudar, né? Que é muito importante. É isso. Eu fiz essa pergunta porque Pergunta você que você falou a falou a palavra palavra comunhão, né? comunhão, né? E para E ter para ter discipulado, discipulado, precisamos de precisamos de comunhão, né? comunhão, né? Andar lado Andar a lado lado, a lado, foi, foi isso que foi isso que Jesus Jesus ensinou, né? ensinou, né? Sim, sim. Conhecer as pessoas, sabe? Assim, sentar com as pessoas, ouvi-las. Isso para mim hoje ter contato com as pessoas, ter contato com as pessoas, sabe? Eu iniciei aqui um clube de leitura. Tá sendo muito legal, tá sendo muito legal. Porque isso traz comunhão, entendeu? Um pouquinho desse clube aí, Esse como é clube que aí, como é que funciona? funciona? Cara, eu escolho livros e convido as pessoas para lerem, né, o livro e,
E a gente tem encontros quinzenais, às vezes mensais, e a gente discute o capítulo. A gente discute o capítulo com as pessoas. Então é muito legal, cara. É uma experiência muito jóia. Como que tá a Tá a comunidade de comunidade de vocês aí? vocês aí? Mas ultimamente o que mais recebe na igreja são pessoas machucadas, machucadas, queridas, queridas, que que vieram vieram de outros de outros lugares, lugares, e elas e elas fechadas. Aí fechadas. Aí quando quando a gente a gente chega nessa chega nessa comunhão de comunhão, de entender de entender de né, o que é fazer uma fazer uma aliança, aliança, elas elas começam a se começam a abrir se de abrir de novo. novo. Então, Então, o que eu o que eu percebo, percebo, né, né, e o diário do meu diário do meu coração, coração, parece que a gente parece tem que que a gente tem que começar a começar a fazer fazer missões para missões dentro da para dentro da igreja. igreja. Porque Porque, infelizmente, infelizmente, cara, cara, é um é um evangelho evangelho diferente que diferente estão que estão ensinando por ensinando aí, por aí, né? né? E E pode falar, pode falar, mas mas se você se você compartilha compartilha desse desse pensamento, pensamento, né? né? Não, eu compartilho muito, porque, na verdade, Wellington, as pessoas que estão nos procurando hoje são pessoas que estão saturadas, primeiro porque foram abusadas espiritualmente, foram enganadas, foram manipuladas e chegam assim com muito pé atrás, né? Porque foram machucadas, elas têm receio de serem feridas novamente. Então, entendendo isso, nós, da nossa liderança, né, a gente escuta muito as pessoas e elas também vão nos conhecer o nosso jeito de ser, né, a maneira como a gente tem ali o momento de culto. Então, elas também estão vendo que a gente tem uma proposta muito simples, muito, sabe, muito sem muito dogma, sem muita coisa assim que possa. Por exemplo, nós estamos hoje conversando muito sobre a questão do dinheiro na igreja, né, das finanças na igreja, como que a gente lida com isso, porque isso que tem também causado tanto dano. Então nós estamos vendo como que nós vamos, como nós podemos falar sobre esse tema, onde as pessoas que elas já sabem que, pô, se você está se reunindo num lugar, esse lugar tem despesa. Então é questão de só lhe lembrá-la, né? Olha, gente, nós estamos aqui. Talvez nem precisam nem lembrar, porque elas sabem que qualquer lugar você tem despesas e que, como nós não temos ajuda, né, de terceiros ou de empresas, que a gente precisa da ajuda deles para pagar a conta, né? Como que a gente fala isso, né? Como que a gente, sem, sem manipular, sem fazer barganha, que se você der, você vai ganhar, enfim, é bem por aí. É seguir o caminho de entender que entender que somos uma família, né? Uma Uma família, família, todos nós temos uma uma responsabilidade, responsabilidade, né? né? E E aqui a gente aqui a fala gente assim, fala ó, assim, ó, no no evangelho não evangelho tem não essa do tem essa eu do eu tenho o tenho o quê? quê? Eu Eu tenho o quê? tenho o Não, quê? você não Não, você tem não o tem o quê? quê? É se É se você você quer ou se quer ou você se não você não quer, né? quer, né? O que Jesus O que Jesus fazia, ó, você fazia, quer me você quer me seguir? seguir? Vem. Vem. O O jovem rico jovem falou, rico ó, falou, ó, não vai não rolar vai rolar agora. agora. Vai rolar, Então, não assim, vai. quem ficou com Ficou cara com de cara de tacho? tacho? Foi Não foi Jesus. Jesus. Tipo, não quer, tudo bem, É. tudo bem. E, E, infelizmente, isso infelizmente, é o que as as pessoas que pessoas que foram foram abusadas e abusadas e feridas, feridas, elas foram elas meio foram meio que que ludibriadas a ludibriadas a fazê-lo, fazê-lo, até obrigadas muitas muitas vezes, né? vezes, né? Porque se Não, se você você lá, os doar, os gafanhotos gafanhotos vão vão invadir a tua invadir a tua casa, casa, enfim, você vai enfim, você gastar vai com gastar com remédio, remédio, né? E né? tem aquela Tem coisa aquela também, coisa ó, se também, ó, você se você sair daqui, sair você está daqui, você está debaixo de debaixo de maldição, maldição, né? né? Isso é muito Isso é muito perigoso, né? perigoso, né? Muito perigoso, cara. Aí você vai ter pessoas machucadas, por isso que, segundo o censo, o último censo, mais uma vez, nós temos um número expressivo de pessoas chamados, né, de desigrejados ou que não vão à igreja, que têm a sua fé,
mas que não querem frequentar igrejas, né? É, é isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre as escrituras, cara. O que a Bíblia é para você? Né? Olha, assim, as escrituras são uma bússola, algo que traz direcionamento, algo que dialoga com muitas questões e que ajuda no dia a dia e que ajuda a entender algumas questões da existência. Então eu tenho assim um afeto pelas escrituras em relação a isso, não é? Agora, é lógico que tem que se estudar muito, tem que mergulhar muito, porque nós estamos falando de um livro que é recheado de cultura, de história, de questões arqueológicas, enfim, é um livro que que é escrito em duas línguas antiquíssimas, né? Que é o hebraico e o grego. Então, que você tem que entender, né? Porque uma palavra pode mudar muita coisa, né? Muita coisa. E aí, quando você vai estudar, você vai ver que tem muita coisa que as pessoas estão falando sem conhecerem, sem conhecerem. Então, as escrituras, elas necessitam de muito estudo, muito estudo. Eu assim, qualquer coisa que eu vou falar, antes de falar, eu mergulho muito para não falar coisas que não estejam ali no conteúdo do texto, né? É isso. A gente meditar nela dia e de noite, noite, a gente ruminar isso aí, isso né? aí, né? Pegar uma Pegar uma pequena pequena porção e porção e ruminar, e ruminar, ruminar, e o e o Espírito Santo Espírito Santo vem, vem, dá um dá um estalo às estalo às vezes, né? vezes, né? Fala, Falar, ó, né? e é isso E é aí. isso aí. E eu ia te E eu ia te perguntar até perguntar como até que é a como sua que é a sua rotina de rotina de comunhão com comunhão com Deus Deus hoje, hoje, né? Até Eu, pra eu, gente inspirar as inspirar as pessoas aí. pessoas aí. eu tenho uma prática que até porque que é a minha tese de doutorado. Eu valorizo muito o silêncio, a meditação, que é uma prática lá do século III, do século IV, né, que é conhecido como a espiritualidade dos pais do deserto. Então, assim, onde se valoriza muito a leitura do texto para o coração, né, de forma apofática, né, onde você silencia-se, onde o silêncio ele tem muito mais presença, então você quase não fala, você ouve mais, né? Então isso é muito importante. Assim, para mim hoje a contemplação, de fazer uma caminhada contemplativa, de ficar olhando para a natureza e ali tendo contato com o Senhor, de poder ouvi-lo. Então, assim, é uma coisa muito, muito profunda. Então, a minha espiritualidade hoje, ela é recheada de exercícios espirituais, né? Então, muito voltado aos exercícios de Bento, né? De Inácio de Loyola, muita coisa que o Richard Foster escreveu sobre disciplinas espirituais, o Dallas Willard e tantos outros místicos, né, assim, que me influenciaram muito. E hoje a minha espiritualidade, a minha devocionalidade, ela tá nesse viés aí. É isso. Até Jesus disse, né, ó, Né, ó, olhe para os olhe para os lírios do lírios do campo, olhe campo, para os olhe para os pássaros do pássaros do céu. céu. Ele dá uma Dá uma dica já, dica já, né? ela Olha lá, contempla, contempla, né? né? Sabe, olha, tem tanta coisa linda, rapaz. Tem tanta coisa Quanto mais linda. a gente Mais conhece, a gente se mais a gente se apaixona apaixona
por por Jesus, Jesus, né, né, cara? cara? E é o que E você é o que falou você ali, falou ali, conhecer e conhecer e revelar. revelar. Quando a gente Quando a gente revela, revela, né, né, conhece Deus, conhece não tem Deus, como a não gente tem ficar como a gente ficar quieto, né? quieto, né? A nossa A vida nossa vida muda muda, transformada, né? transformada, né? Não, e assim, e tem momentos, né, Wellington, que você não precisa nem falar. As pessoas olham para você e dizem, poxa, que, que paz que você transmite, né? Que luz, né? Que você transmite, você é uma pessoa iluminada. Eu ouço tanto isso, né? Apaziguadora. E é nisso que eu acredito. É nisso que eu acredito. Só uma pergunta, assim, eu tô Eu meio tô meio nesse nesse conflito. conflito. Eu sou Eu sou músico da músico da igreja, igreja, toco desde toco desde menininho e menininho e tal. tal. E hoje eu E hoje eu pastorei a pastorei a igreja junto com a igreja minha junto com a minha mãe, mãe aqui. né? Sim, sim. E E eu não eu não consigo, consigo, assim, assim, não quero não usar a quero usar palavra a palavra largar, largar, sabe? sabe? Mas Mas transicionar, transicionar, né? Hoje em né? Hoje dia, em dia, por exemplo, é por exemplo, é difícil eu difícil conseguir pegar meu pegar um instrumento e às instrumento e às vezes vezes ali ali me me dedicar e dedicar e treinar, treinar, sabe? sabe? E Sim. eu Eu preciso me preciso me aprofundar nas aprofundar nas escrituras. escrituras. Então você Então é um você é um cara cara que que transicionou, né? transicionou, Você né? Você começou como começou como vocalista da vocalista da oficina, oficina, né? né? Fazendo Fazendo turnê, turnê, cantando cantando muito, né? muito, Pra né? Pra caramba. caramba. E hoje E em hoje em dia, dia, você ainda você faz ainda parte do faz parte louvor? do louvor? Como é que foi essa Como é que foi essa transição aí? transição aí? Olha, eu já com oficina, eu estudava primeiro na Faculdade Batista, em São Paulo, Faculdade Teológica Batista, e depois, ainda na oficina, eu estava estudando na Faculdade Metodista, em Rude Ramos. Então, assim, puxado, né? Teologia mesmo, a Vera. Então, eu mesmo viajando, eu estava estudando, né? E sempre eu estive envolvido com os estudos e com a música. Agora, hoje, eu assim, aqui na igreja, eu sou escalado para liderar o louvor uma vez no mês. Então, tá bom, tá bom. Tô nessa E ainda estou pegada aí. fazendo, não, ainda saio, né? Ainda saio. Hoje está acontecendo uma coisa muito bacana, assim, que está me fazendo muito bem. Eu acredito que esteja fazendo bem para quem tem me acompanhado. Por exemplo, eu tenho ido para várias cidades, estive no Macapá, e aí uma banda lá de Macapá, os caras ensaiaram as músicas da oficina e me chamaram para cantar com eles, né? Músicas da oficina, até músicas que a oficina hoje nem toca mais, nem. E aí, pô, foi sensacional. Pô, imagina, lá no Macapá. E agora, eu tive agora no encontro no Congresso Nacional de Motociclistas Cristãos e também teve uma banda que também treinou, ensaiou canções da oficina e eu chego, né, ensaio com eles e depois a gente se apresenta. Então isso tem acontecido muito. E aí nasceu em março um projeto aqui, que foi um projeto de um produtor, num teatro da Petrobras, aqui no Rio, que foi o show Luciano Manga Canta Oficina G3. E aí eu convidei uma banda, que é a banda Libro, aqui do Rio de Janeiro, que eles ensaiaram, né? A gente ensaiou muitas canções que o Oficina assim hoje não executa, não toca. E nós fizemos, pô, foi muito legal, foi muito legal. Então esse projeto ele está acontecendo, entendeu? Tá sendo muito legal. Goma, né? Que Que mais? mais? Davi. Davi. Eu lembro Eu da lembro tua da tua voz, voz. o O PG entra PG entra depois, depois, no no acústico ele já acústico ele já canta. canta. Sim, Mas sim. eu lembro Mas eu da lembro tua da voz, tua porque voz, como eu porque como eu falei, falei, cara, eu cara, eu sabia a sabia a ordem do ordem do CD CD todinho, todinho, meio meio diferença. diferença. De De frente para frente pra trás, trás, trás para trás pra frente. frente. Então, Então, assim, assim, ó, se vier se para vier São pra São Paulo um Paulo um dia, dia, estarei lá, estarei hein? lá, hein?
Porra, isso é um prazer. Poxa, E não tem como Eu vou falar até com as meninas aqui, né? Meu, eu tô Meu, cheio eu de tô cheio de responsabilidade aqui, responsabilidade aqui. mas eu Mas não eu não consigo consigo não ministrar ministrar louvor, cara, louvor, cara. pra dentro, né? Dentro, né? porque é algo que nos cativou, né? Alguma coisa que fez parte da minha vida, né? Da minha vida cristã. Essa questão do envolvimento com louvor, com adoração. Como é que eu tiro isso? Não tem como. Não tem como. Você compõe novas As músicas músicas ou nunca mais nunca mais compõe? compôs? Ah, não, não, não. Eu não. Essa foi uma área. Eu migrei para uma outra área, que foi a área mais da escrita. Então eu escrevi algumas coisas, né? Participei de alguns livros, escrevendo alguns capítulos. Aí escrevi um devocionário. Esse devocionário que é o Gotas de Amor, que é uma reflexão para cada dia do ano. Então, isso é muito legal. Isso é muito. Quem quiser aí, o pessoal que quiser, é só entrar em contato comigo que eu vendo, né, e envio para a pessoa. É um devocionário muito legal que ajuda as pessoas, né, no momento de oração, porque tem uma reflexão, tem um texto bíblico. Eu só não escrevi uma oração, porque alguns devocionários têm oração, porque deixou a pessoa livre, ela ora do jeito que ela quiser, né? Então, esse devocionário é muito legal. Se você quiser deixar algum Deixar algum link aqui, a link gente aqui, pode pôr na descrição. Pode botar o meu Instagram, Luciano Manga Oficial, Luciano Manga Oficial, que aí a pessoa lá no inbox, ela pode só mandar uma mensagem: olha, eu gostaria de ter o livro Gotas de Amor, e eu envio para ela. Fechado. Fechado. Já estamos terminando já, né? Quase uma hora de conversa. Sim, Passava muito rápido, né? é muito rápido, é muito rápido. Papo muito edificante aí. Eu até queria agradecer o Felipe, né, que fez a ponte, né? Sim, sim. O Manga tá aqui com a gente hoje. Ele queria estar aqui conosco. Ele me falou. Ele trabalha numa barbearia, tinha muito cliente e ele não conseguiu desmarcar. Ele me falou isso. Então, da próxima vez que eu for a São Paulo, vou passar lá para ele dar um trato aqui na. Opa, Né? sim, com certeza. Avisa que já passa Já por passa aqui por aqui também. também. Beleza. Vamos lá. Pra gente fechar aqui. Pra você, defina a adoração em uma frase. Adorar é viver. É isso. No podcast? Simples assim. Simples, né? Simples assim. É viver. Nós nascemos para adoração, né? Pra Se a gente não adorar o Senhor, né, a gente vai adorar qualquer outra coisa. Essa é a grande verdade. Como diz Timothy Keller, né? Somos uma fábrica de deuses, né? Isso. E se Deus não estiver no primeiro lugar, a gente vai colocar qualquer coisa. Vai colocar outra coisa. Verdade. Até os pets estão entrando agora aí. E os bebês. Os bebês reborn. Vamos lá. A gente tem um quadro aqui. Sim. Que é um salmo, um versículo e um livro favoritos ou da sua vida. Ou do momento. Tá, o versículo é: não andeis ansiosos por coisa alguma. Tem uma outra versão que diz: não esteja preocupado com qualquer coisa, mas em tudo, pela oração, súplicas, né? E com muita gratidão, com muita ação de graças, apresente, né, o seu clamor, a sua súplica, o seu pedido a Deus. Esse texto é um Filipenses 4:6, que eu, assim, amo, né? Agora, salmos são tantos que, assim, eu tenho um apreço. Eu gosto muito, lógico, o Salmo 23 é um salmo espetacular, né? Principalmente o primeiro versículo: Senhor é meu pastor, e numa versão original, e nada me faz falta, e nada me falta, né? E nada me falta, é uma coisa tão linda isso. E livro, rapaz,
Tem um livro que me encantou demais, que é Confiança Cega, do Brennan Manning. Esse livro, ele mexeu muito comigo. É isso. Esse eu não conheço, eu li o Impostor que habita em mim. Tem um livro dele que é O Impostor que Vive em Mim, e tem o Evangelho Maltrapilho também dele, é muito interessante. Muito bom. Ó, eu ia terminar a pergunta, mas agora o Felipe acabou de mandar uma pra mim aqui. Tá? Pergunta do Felipão, hein? Vamos lá. Como foi participar da turnê na Doc Índigo Oficina, né? Então, como é que foi depois de todo esse tempo reencontrar os caras e reviver algumas coisas? Rapaz, eu fiquei muito surpreso. Isso tá em vídeo, né? Eu fiquei assim muito feliz. Me senti amado, me senti honrado em poder participar. Me diverti muito. Errei letra. Assim, foi demais, cara. Foi demais. E rever meus amigos, né? São pessoas com quem eu vivi muito tempo, né? Então, estar com eles e aquela coisa, né? De acordar juntos, tomar café, almoçar, ensaio, viaja. Pô, isso me trouxe assim à memória muitas coisas que fazem parte da minha vida, né? Fazem parte da minha vida. Então foi muito bom. Mano, muito obrigado aí por ter topado participar desse podcast. Eu tenho certeza que seus testemunhos, sua história, suas iniciações aí vão inspirar a muitas pessoas que vão ver esse vídeo agora ou mais pra frente. Mas, cara, muito obrigado de verdade, né? Então eu falei, você foi instrumento de Deus na minha vida, viu? Obrigado. Na adolescência eu fiquei meio revoltadão assim. E aí quando eu gostava de ouvir Metallica, Iron Maiden, aí de repente me chegaram esse da Oficina, cara. E aí eu falei, olha, existe rock and roll gospel, falando de Deus. Isso, cara, foi muito importante pra mim de verdade. Aquelas canções, sabe, aquelas letras, principalmente Davi, né? Quando a gente tá na adolescência, nós temos tantos conflitos, cara. Né? E ainda minha família passou por um contexto de separação. E, cara, quando eu vi aquela música, sabe, havia uma força, sabe, a presença de Deus mesmo. Né? E aí depois logo vinha Novos Céus ou Nova Terra, sabe? Aquela melodia bem suave. Meu, cara, só eu quero te agradecer. Se eu pudesse agradecer a banda inteira, mas como eu tô de frente pra esse aqui. Obrigado. Que bom. Músicas foram cantadas na sua voz. Quero saber que você foi um cara muito importante pra mim, viu? Obrigado. Obrigado. Muito obrigado. É uma honra estar falando com você. E quando você vier até São Paulo e puder visitar a gente aqui, ficaremos muito honrados. Com certeza. Tá joia, querido. Tá, pra encontrar o Manga, como é que faz? É só entrar em contato no Instagram, né? O Instagram é mais fácil. Hoje é a rede social que eu mais utilizo. Então é só mandar mensagem lá no inbox, no mensagem, que eu respondo. Eu não tenho assessor, não. Eu mesmo que respondo. Meu irmão, mais uma coisa que os convidados fazem, eu vou me despedir aqui deles, e aí você pode despedir e fazer uma oração no final. Sim. E eu já me despeço de vocês, então. Até a próxima quinta-feira. Agora é com o Manga aí. Valeu. Eu quero agradecer você aí que está acompanhando o podcast. Muito obrigado. E compartilhe, né? Envie aí o link para que mais pessoas possam ter acesso, possam ter contato. Então vamos lá. Vamos ter esse momento de oração. Obrigado, amado Pai, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor é extremamente amoroso. E o meu desejo é que as pessoas que estão assistindo a esse podcast, elas sejam tocadas pela tua presença
e que se sintam amadas, que se sintam acolhidas e que queiram viver e caminhar numa jornada linda, maravilhosa contigo, que você possa se fazer presente na vida dessas pessoas. Ajude-os, esteja com eles e também com seus familiares, porque nós temos visto tantos conflitos, tantas coisas acontecendo e nós precisamos da ajuda do alto. Obrigado, no nome de Jesus. Amém. Um abraço.